Senhor presidente e senhores deputados, fui designado para proferir parecer sobre o projeto de lei 5.029 que veio do Senado Federal. É bom, senhor presidente, ficar registrado e para o conhecimento de todos que fazem parte desse plenário na tarde de hoje, que esse substitutivo que nós estamos tratando, ele não se refere a fundo eleitoral, como bem disse o presidente. O fundo eleitoral foi aprovado ontem, lá no Senado Federal. O que nós estamos, na tarde de hoje, é adaptando as atuais resoluções do TSE, as atual jurisprudência do TSE, a própria lei dos partidos políticos e também a lei eleitoral. Por esta razão, é bom que fique claro que o posicionamento da relatoria é no sentido de unificar aquilo que já é coisa julgada no TSE e também que faz parte de uma resolução também já existente no próprio TSE. Portanto, o projeto de lei que relato 5.029 de 2019 altera as leis 9.096 de 19 de setembro de 1995, Lei 9.504 de 30 de setembro de 1997, 4.737 de 15 de julho de 1965, que trata-se de consolidação das leis do trabalho, porque nesse projeto de lei trata de funcionário dos partidos políticos, e também a lei de 17 de maio de 2019. E o decreto-lei 5.452 de 1º de maio de 43, para dispor sobre regras aplicadas às eleições. Revoga dispositivo da lei 13.488 de 6 de outubro de 2017 e dá outras providências, senhor presidente e senhores deputados. É bom que todos prestem atenção para, no final do relatório e também do nosso voto, não ficar ninguém com dúvida para aparecer com sugestões e com posicionamentos que não representam a verdade deste relatório. Trata-se de emendas, trata-se de emenda do Senado Federal ao projeto de lei 5.029 de 2019, aprovado pela Câmara dos Deputados em 4 de novembro de 2019, que altera a lei 5.504 de 30 de setembro de 97. Voto do relator, senhor presidente, pela constitucionalidade, pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, voto pela manutenção do texto aprovado pela Câmara dos Deputados, pela Comissão de Finanças e Tributação, voto pela adequação financeira e orçamentária e no mérito pela manutenção do texto aprovado pela Câmara dos Deputados. Pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, votamos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. Emendas do Senado Federal e no mérito pela manutenção do texto aprovado pela Câmara dos Deputados, inclusive as emendas, veja bem, emendas que vieram do Senado Federal. Em relação às emendas supressivas do Senado Federal, voto pela aprovação das que suprimem do texto da Câmara os seguintes dispositivos: artigo 30, caput e parágrafo da Lei 9.096 de 1995, constante do artigo 1º do projeto de lei 5.029 de 2019. Esta lei mantém este artigo, para ficar bem claro, mantém o sistema atual já existente no TSE, não altera uma vírgula. Letra B, parágrafo 6º do artigo 37 da Lei 9.996
96 de 1995, constante do artigo 1º do projeto de lei 5.019 de 2019. Mantém a multa, independentemente de dolo, aquela questão do dolo tão falado, nós estamos mantendo a multa independentemente do dolo. Isso é que fique claro, texto aprovado ontem pelo Senado Federal. O inciso 3º do artigo 28 da Lei 9.504 de 1997, constante no parágrafo 2º do projeto de lei 5.029 de 2019. Mantém o prazo atual, o prazo que a lei determina na atual lei existente. Então não altera nada em prazos para não gerar nenhuma dúvida nessa nova redação. No que se fala em prestação de contas, não altera nada nas prestações de contas, para não ficar nenhuma dúvida em relação a isso. E o parágrafo 2º do artigo 30 da Lei 9.504 de 2017, constante do parágrafo 2º do projeto de lei 5.029 de 2019. Mantém a lei anterior no que se refere àquilo que estão citado de transparência. Nós estamos mantendo todo o artigo que já existente na lei, que mantém toda a transparência da própria prestação de contas. Voto assim, senhor presidente e senhores deputados, pela rejeição das demais emendas supressivas do Senado Federal, para manutenção do texto aprovado pela Câmara, esclarecendo que fica mantido no texto o parágrafo 16 do artigo 16C da Lei 5.054 de 1997, constante no artigo 2º do próprio projeto. Sugerimos, por fim, senhor presidente, a aprovação de duas emendas de redação. Referente ao inciso 8º do artigo 44 da Lei 9.096, constante no artigo 1º do projeto de lei 5.029 de 2019, com o objetivo de aperfeiçoar a redação original. E também apresentamos uma segunda emenda de redação que se refere ao parágrafo único do artigo 18A da própria lei. É assim que emito o nosso parecer em relação ao projeto e estamos à disposição de qualquer parlamentar para justificar ou para apresentar ou dirimir qualquer dúvida no que se refere ao próprio projeto de lei, até então apresentado, aprovado pela Câmara dos Deputados, emendado, rejeitado parte deles pelo Senado Federal e, portanto, repetindo, não estamos votando nada de financiamento eleitoral. Essa decisão foi votada ontem no Senado Federal e cabe à Comissão de Orçamento definir em decisões futuras e em sessão do Congresso Nacional, Câmara e Senado junto, para dirimir, para decidir qualquer assunto, qualquer ponto em relação a este assunto. Era só, senhor presidente, que queria falar e relatar em relação a este assunto e espero que a Câmara dos Deputados tenha entendido aquilo que de fato foi apresentado e esperamos também a aprovação do referido projeto.